Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é aqui, dia 2 de janeiro de 2024. Estou aqui gravando mais um dia, né? E ontem, dia de Ano Novo, né? Dia muito feliz para todo mundo, de confraternização universal. Também era o dia de aniversário da minha mãe. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, ontem à tarde eu fiquei tão triste. Até falei com um amigo aqui que tava aqui em casa. A gente falou, meu, não sei o que tá acontecendo. Tá tudo bem, tá um dia bom, um dia agradável, mas eu tô triste. E aí eu falei, poxa, eu tenho que orar. Aí eu fui, busquei a Deus, mas ontem até o fim do dia eu não tava bem. E aí eu só coloquei uma coisa na minha cabeça, o dia vai acabar. O dia vai acabar, amanhã vai ser outro dia, as coisas vão começar tudo de novo e tá tudo bem. Então, antes de eu até começar a contar sobre, continuar, né, o que eu falei ontem, foi sobre o meu início de trabalho lá e também minha saída da KPMG, eu vou conversar um pouco, falar sobre isso, porque eu não sei como é cada um, esse é o meu diário. Então, o meu ciclo, antes ele demorava bastante, sabe, para mudar, tipo, demorava até meses, como diz, né, uma temporada. Só que agora ele tá muito curto. Às vezes é horas, às vezes são minutos, às vezes são dias, mas ele tá se mudando muito rápido. Então eu tenho que o tempo todo tá monitorando para ver se eu não tô muito eufórico, né, entrando em mania, ou eu também não tô muito triste, entrando em depressão. E aí então voltando agora ao que aconteceu lá em 2012, tá, gente? É que contando sobre o meu diário, mas começando do início, né? Como eu sempre coloquei, 2012 foi minha primeira internação em clínica psiquiátrica, tá? Em outubro de 2011, eu comecei a trabalhar na Braskem. E naquela época foi quando eu comecei a tomar remédio, tá, para depressão, né? Eu fui para uma psiquiatra por recomendação da minha psicóloga na época, que é a Lígia, né? A Lígia Splendore. E eu fiz o tratamento com ela por um bom tempo, mas nunca foi muito regular, tá? Por quê? Porque eu nunca fui muito disciplinado, falar assim, não, nunca fiz uma terapia de forma rotineira. Então, aí eu parei. Só que aí eu tive, em dezembro de 2011, eu lembro, fui atropelado, chegando no trabalho. Aí nessa que eu fui atropelado, eu tive um afastamento do trabalho por quase um mês. Quando eu voltei a trabalhar, o meu humor já estava melhor, né? Esses 3 meses de experiência foram os 3 meses que eu fiquei em depressão, sabe? Olivia, quieta! Desculpa aí, gente, aqui é a chácara, minha casa, eu não tenho estúdio, então eu faço do jeito que dá. Aí não tinha. Eu, desculpa, eu perdi até a linha de raciocínio. Aí eu fui atropelado. Os 3 meses eu entrei, eu tava bem, mas logo no início eu comecei a ver as coisas que tinha que fazer, achando que eu não sabia tal. E olha pra você ver, por eu não saber, eu comecei a achar que eu era ruim. Aí você começa a entrar numa depressão, você começa a achar que você é incompetente. Aí eu já comecei a olhar pro meu passado com relação a Deloitte e KPMG, olhava, falava, cara, você é incompetente. E parei. Aí eu ia pedir as contas, aí eu consegui ajuda com minha família, com a minha psicóloga. Falou, não, vai no psiquiatra, toma remédio, não toma nenhuma decisão precipitada, porque eu fui atropelada. E isso, por incrível que pareça, foi uma providência divina para eu não fazer nada, porque eu fiquei afastado. Quando eu voltei eu estava bem, e aí de janeiro até março, normalmente, é o período de arquivamento das informações contábeis. A gente trabalhou muito, né, para poder fazer esse arquivamento, foi muito bom.
minha curva de aprendizagem subiu muito. Aí em abril para maio eu comecei a ficar muito acelerado e não percebe, né? Principalmente quando você ainda não, não sente esse termômetro dentro de você. E também era tudo muito novo com a minha família e tal. Aí eu, em maio de 2012, tive uma discussão muito séria com meu pai, tá? Foi muito séria. Não parava, não dormia, um negócio de doido. Eu começava a mandar mensagem 4, 5 da manhã pro pessoal, umas coisas malucas, sabe? Você fala, gente, achando que uma mensagem nesse horário vai poder mudar a vida de alguém. E aí até as pessoas falavam, cara, você tá dormindo bem? Tipo, mandando mensagem esse horário para outras pessoas, né? E aí eu fui internado, né? Depois dessa discussão com meu pai, fui trabalhar. No trabalho, fui conversar com o pessoal no trabalho lá, tinha uma ala médica, e a doutora falou, não, você não vai trabalhar hoje. Você vai nesse endereço aqui e lá você vai conversar com o médico. Aí eu fui no psiquiatra lá e eu fui internado, gente. E passou minha primeira internação. Eu lembro que foi um choque muito grande, porque pra gente, quando você tem um diagnóstico desse, né, para uma doença, é muito ruim, né, você aceitar isso. E aí eu fiz o exame, né, da litemia, comecei a tomar o lítio, que é o primeiro remédio estabilizador, e também quetiapina para poder estabilizar o sono, que o sono é o melhor, né, como muita gente tem colocado aí, é o melhor estabilizador aí para poder tratar, né, assim, não só bipolar, mas qualquer pessoa que tenha problema de sono. E depois de pouco mais de um mês afastado, aí teve meu primeiro afastamento para INSS também. Eu voltei a trabalhar, aí eu fiquei preocupado porque eu falei, cara, gente, é muito. A gente, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos de alguma coisa e a gente fica preocupado se eles vão entender, porque não é uma doença como, sofri um acidente. Doenças de transtornos mentais são muito mal compreendidas até hoje em nossa sociedade, então é algo que uma das razões que eu tenho colocado em meu coração falar todos os dias aqui, como tá a minha vida, como sempre que eu conseguir, né? Porque às vezes pode ser que a gente não tenha tempo, não tenha disposição e lute contra isso, mas que outras pessoas possam ver e não estão sozinhas, né? Assim, você não é o único, é muita gente que tem transtorno e se você ainda não, se você tem problemas com sono, se pessoas, dependendo do que falam para você, você muda seu humor facilmente e se você tem pensamentos muito acelerados por momentos e depois você está em muita depressão, são características, sabe, de alguém bipolar. E aí eu falo, né, procure ajuda, procure alguém que possa te auxiliar nesse sentido. Se quiser conversar, pode me chamar, eu também converso, mas eu não sou médico, não sou psicólogo, né? Eu acho que a melhor coisa na vida é fazer terapia, tá? A minha terapia tá em dia, eu faço e realmente é algo que faz diferença na vida de qualquer pessoa. Você imagina alguém que tenha um transtorno, tá? E é isso, pessoal, o dia de hoje. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a Deus, agradeço por esse dia maravilhoso que estamos aqui.